O surrealismo ele foi um movimento multidisciplinar ocorrido principalmente nas artes plásticas, literatura e cinema. Segundo os historiadores da arte, o período surrealista é delimitado entre os anos de 1924 e 1945. No ano de 1924, o poeta e ensaísta francês André Breton escreve seu primeiro manifesto surrealista, fundado as bases do movimento e definindo em termos filosóficos e psicológicos. Não custa lembrar que André Breton ele tinha formação em psiquiatria. Não é à toa, né, que as ideias de Freud vão exercer uma enorme influência sobre esse movimento. O surrealismo, ele se caracteriza principalmente pela negação da lógica e do racional. O objetivo é a expressão do inconsciente. Olha aí as ideias de Freud fazendo efeito, não é mesmo? Deve-se transcender o pensamento normal a fim de revelar níveis mais profundos de significado e de associações. O sonho é tão ou mais real do que a vigília. Durante os anos 20 e 30, o surrealismo ele se espalhou de seu centro, que era Paris, para outros países, inclusive fora da Europa, ganhando novos adeptos. No início dos anos 30, o grupo surrealista publicou a revista Surrealismo a serviço da Revolução, o que demonstra o flerte que houve entre os surrealistas e os ideais marxistas da Revolução. Em verdade, o movimento tentava uma síntese entre a teoria política de Marx e o método psicanalítico de Freud. Considerava a expressão das fantasias reprimidas a base da revolução política. Através delas, seria possível derrotar o capitalismo. Mas isso foi apenas um flerte, pois Moscou exigia total fidelidade e subordinação da arte aos propósitos ligados ao Estado, o que não combinava nem um pouco com o ideal de liberdade desejado pelos artistas surrealistas. Essa liberdade estava ligada a criar e se expressar sem qualquer tipo de repressão ou censura, seja ela interna ou externa. Além disso, o objetivo era uma profunda revolução psicológica e não apenas uma tentativa de mudar a sociedade nos aspectos políticos e econômicos. Embora grande parte dos artistas simpatizassem com o comunismo, isso não foi uma regra. Por exemplo, Salvador Dalí declarou abertamente seu apoio ao franquismo e também não fez questão de esconder que admirava demais Hitler. Oficialmente, o surrealismo acabou em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. O expressionismo abstrato ganhou força. André Breton, contudo, continuou sendo fiel aos ideais surrealistas até a sua morte, ocorrida no ano de 1966. Muitos outros artistas também continuaram e continuam a produzir trabalhos com o espírito surrealista até os dias de hoje.